E aí, e aí o Buda Shakyamuni, ele dá esse ensinamento não teórico do caminho coerente, sabe? Que é assim, eu consigo trilhar um caminho por vez, eu não consigo trilhar três caminhos por vez. E esse ensinamento, ele é muito, muito, muito sutil e realmente muito profundo. Então, o que que ele vem apontar na terceira nobre verdade? Para a gente realmente não perder tempo, sabe? Se eu investigo e eu verifico que o caminho apontado pelo Buda Shakyamuni, ele não é um caminho completo, então eu preciso me desfazer imediatamente desse caminho e voltar a me perguntar qual caminho eu vou seguir. Então ele aponta para um caminho tendo por base a experiência de começo, meio e fim, sabe? Do mesmo modo que surgem os pensamentos, um começo numa margem de sofrimento, uma permanência como uma presença que vai se transformando o tempo todo e uma desaparição. Então, o caminho do Buda Shakyamuni, ele não é um caminho teórico no sentido de que a gente vai percorrer algo que outra pessoa percorreu, que outro ser percorreu. Nós não somos o Buda Shakyamuni. Agora, o que eu acho extravagante no budismo e em outras ciências, né, esotéricas, outras religiões, enfim, cada uma tem o seu modo de narrar essa experiência, mas o que eu acho exuberante é que ele aponta para, ele nos ajuda a encontrar na nossa própria biografia e na nossa própria trajetória, do modo como nós fizemos, essa experiência de reconhecimento do que nós somos, de proposição de transformação de quem nós somos e de resolução do que nós somos. E isso é realmente assim algo que eu considero inovador o tempo todo, né? E quando ele mostra o nobre caminho óctuplo, quando ele aponta para o nobre caminho óctuplo, ele está apontando para essa experiência que ele teve, sabe? Aí já é a experiência do Buda Shakyamuni, é o caminho que ele fez, né? São 8 passos, na verdade são os 7 passos, né? Você lembra que quando ele nasceu ele deu 7 passos para cada lado? Então, o nobre caminho óctuplo, a gente, como seres sencientes, nós damos 7 passos. O oitavo passo é a iluminação, sabe? É a liberação. Então, eu vejo assim como interessante para o nosso movimento assim, global, num tempo de crise, né, onde as pessoas estão muito preocupadas, onde tudo se traduz como cataclisma, como medo cada vez maior, né, que a gente possa, enfim, o quanto antes ir testando essas possibilidades, né, e o Dharma oferece esse caminho completo, né. Então, dito isso, é importante a gente ver que o Buda, ele teve uma vida plena, né? E ele realmente ele via todo tipo de sofrimento na frente dele, né? Mas como iluminado ele trazia alegria, leveza. Então, essa nossa posição, essa nossa capacidade de como sanga, né? Aí quando ele diz assim, a sanga é a assembleia, né? A Isabela trouxe o refúgio, né? Que a gente falou. Ali diz, né, o que que é a sanga? É a assembleia, é a reunião de seres. Enquanto a gente não realiza aqui a budeidade, a gente realiza como um corpus. E aí eu digo para vocês, a gente está no quinto encontro, não está? Sim ou não? Gente, há 5 semanas a gente está trocando gentileza. A gente está aqui corajoso, sorrindo. A gente fala de temas obtusos, abstrusos, mas ao mesmo tempo a gente está aqui olhando para as nossas dificuldades, mas se alegrando no encontro e na partilha. Então, enquanto a gente não consegue realizar o nosso caminho individual, a gente realiza na assembleia, sabe? Então, essa experiência que a gente está compartilhando aqui, ela é realmente muito preciosa, porque ela é como se tivesse aroma de flor de lótus, né? Cada um tem um problema particular, não tem?
Mas aqui a gente, olha só a nossa generosidade, a nossa bondade. A gente vem compartilhar a presença, né? E aí, quando alguém fala de alguma dificuldade que tem aqui, vai narrando alguma pelo que está passando, coloca na sanga e na assembleia, e a assembleia primeiro escuta, e depois eu nunca vi a assembleia como sanga dar orientação equivocada para a pessoa, sabe? A gente meio que é como que se a gente manifestasse um poder de um coletivo que vai conseguindo na comunidade, na assembleia, manifestar mais intensamente a qualidade da mente do Buda, enquanto a gente não realiza aqui, a gente realiza no contato entre os corações. Por isso que um encontro como esse e meditar juntos, fazer a prática do Buda Shakyamuni, que é sentar em meditação silenciosa, é sempre muito mais poderosa quando a gente está em sanga. Não é verdade, gente? Vocês não acham isso? Então hoje eu não sei, Olha, só um eu senti minutinho, deixa eu só vontade, fechar aqui que tá um ruído aqui, só um minutinho, bem rápido. claro. Ah, o Tarcísio está lá no SEB, ó, a biblioteca do SEB está muito linda, gente. Olha lá. Deve ter dança, deve ter Macarena. Tá tendo Música. Macarena aí, Tarcísio? É, parece um baião, não sei o que que é. O Marquito tá lá, ó. O Marquito tá lá na casa onde eu morei, ó. Ele tá se aproveitando das minhas estantes dos livros ali que eu deixei para ele de presente. É, já encheu de livro lá, ó. Olha lá, ó. Ó. Ó, ele vai falar agora, ó. Não tem livro nenhum teu aqui, não. Não, as minhas estantes, ó. Menino, olha só que a camisa que ele tá ali do Wakanda, ó. Oh, Wakanda Forever. Aí, ó. Wakanda Forever. Isso é muito poderoso. Gente, eu senti de passar essa mensagem para vocês, sabe? Para a gente já trilhando os caminhos do Mahayana, que é um caminho mais mágico, mais alegre, né? Tá bom? Então vamos olhar aqui. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguém gostaria de fazer alguma contribuição? Senão a gente já vai passar É, aqui. Oi! Oi! Noah, eu tenho uma pergunta. É, por que que o Buda Shakyamuni veio como príncipe? Essa pergunta surgiu, foi uma conversa com uma pessoa que estava dizendo que, é, com outras palavras, mas que assim, a iluminação não é para nós, porque essas pessoas elas são especiais. E aí, eu com o meu pouquinho que eu conheço, né? Falei que eu acho que é justamente o contrário, né? Que todos os seres têm o mesmo potencial de iluminação e tal. E aí ele falou, mas ele era um príncipe. E aí eu até argumentei assim que no caso não faria diferença nenhuma, mas eu mesma também fiquei curiosa, porque não deveria fazer nenhuma diferença, né? Por que que ele veio como príncipe? E que princípio, que força decide isso e por que que isso fez diferença? E não só o Buda Shakyamuni, né, Noah? Se a gente for pegar, por exemplo, toda a linhagem dos mestres tibetanos, por exemplo, eles nascem, eles nascem como príncipes, né? Dalai Lama é um príncipe, Hum, o Mingyur Rinpoche é um príncipe, tá? O Dzongzа Khyentse Rinpoche é um príncipe, tem essa realidade, essa qualidade. Eles nascem em berço esplêndido, né? Mas assim, o Buda Shakyamuni, ele nasce numa casta guerreira, ele escolhe o lugar, né? De acordo com a lenda, ele escolhe o lugar de onde ele nasce. Se eu te perguntar assim, numa sociologia bem simplista, ricos gostam de pobres, não. pobres gostam de ricos, tem sempre numa linguagem sociológica bem básica, a gente vive esse conflito básico da humanidade, né? Uhum, Ricos e pobres são opostos, né? Eles são
opostos complementares, né? Estão sempre voltados um para os outros, tá? Uhum. Geralmente os ricos não invejam os pobres, mas os pobres eles podem invejar os ricos, concorda? Muito bem. Quando o Buda Shakyamuni ele decide nascer numa clã de nobres como príncipe, ele já sabe disso, sabe? É muito mais fácil um rico convencer um rico da importância dos pobres como matriz igualitária do que nascer um pobre que vai tentar convencer os ricos, sabe? Uhum. Então, o que ele escolhe é a formação de um aristocrata, sabe? Ele é um aristocrata, o Buda Shakyamuni. E quando a gente estuda as formas de governo na faculdade, a gente vai entender que a aristocracia, ela é uma forma de governo pura. Então, o aristocrata, ele é os aristocratas é aquele conjunto de pessoas que são ricas e que governam para todos, né? Eles não governam para muitos. A degenerescência da aristocracia é a oligarquia, as oligarquias, né? Que é quando poucos governam para poucos. Mas na aristocracia, poucos governam para muitos ou para todos. Então, o Buda Shakyamuni, ele é um monarca, ele é um aristocrata e ele é um republicano, porque ele nasce num lugar que é no reino em Kapilavastu, né? O reino dos Sákyas é governado como se fosse uma república e não como se fosse um reinado ou um principado. Então tem esses Uhum. nomes, né? Raja, mas o tipo de governo é um governo republicano. Então, os Sáquias, eles fazem parte de um lugar que é administrado por um reino maior, que é como se fosse um imperador, sabe? Então, o Buda Shakyamuni é muito inteligente. Eu vou nascer entre os ricos, porque é daqui que eu vou convencer e fazer a minha revolução. A revolução dele foi real. Primeiro édito dele foi abolir completamente a diferença entre as castas, sabe? Então, como ele tem origem, ele se torna amigo ou ele se torna o professor dos principais reis no tempo dele, Uhum. sabe? O rei Pasenadi, Bimbisara Pasenadi, ele só se dá mal com o filho do Pasenadi, Ajetavastu, que convencido pelo Devadatta, que é o primo do Buda, faz muitos conluios e tenta matar o Buda algumas vezes, sabe? Mas mesmo assim o Ajetavastu consegue matar o pai, consegue assim organizar o assassinato do Bimbisara, do rei Bimbisara. Então o Buda Shakyamuni ele consegue ter muito mais capacidade de disseminar o Dharma dentro de uma nobre casta, sabe? Das castas mais, enfim, mais Uhum. poderosas, que mostra uma lucidez também, sabe? Porque ele não é um místico que desconsidera a realidade Uhum. samsárica das relações humanas. Ele É considera, estratégico. ele é totalmente estratégico, sabe? Uhum. Agora que ele tem grande êxito, porque a partir dele se desenvolve uma religião que é quase como se fosse uma ciência universal, mundial, ele tem, né? Assim, por exemplo, hoje em dia a gente vive numa sociedade que ela é uma sociedade extrativista, né? E olha tudo como recursos, né? Uhum. Então, assim, a gente não tem nenhuma dificuldade de comer carne aqui. Eu acho que a maior parte das pessoas aqui deve comer carne, né? Quem é que não come carne aqui? Levanta a mãozinha aí, quero ver. O Noah não come carne, mas a maior parte de nós comemos carne, né? E a Cleise também não come carne, ó. Mas que incrível, né? Que a gente consegue, a maior parte de nós, a Valéria também não come carne. Mas que incrível que a maior parte de nós que come carne, a gente consegue se alegrar num domingo e a gente consegue ficar horas escolhendo uma carne num açougue
e a gente não consegue ver um videozinho de animação que mostra as vaquinhas. Mostrei para a Lígia esse dia, ela chorou, que é um vídeo de animação das vaquinhas num corredor para serem, enfim, levar um tiro de pressão no meio da testa. E a vaquinha ela vai passando, ela vê na frente, ela desconfia que tem alguma coisa errada ali, né? E aí ela vai chegando. Quando ela chega na hora dela, sofreu, enfim, o tiro de pressão, ela escapa. Então ela bate na pessoa, a pessoa cai e ela pula do lugar onde ela está, ela vai escapando daquele lugar. Até o momento que ela consegue ir para a rua, sabe? Ninguém pega ela. Então a gente vibra com ela ali, né? Aí ela dá o último salto, tem alguém tentando pegar o rabo dela, e isso é uma animação. Alguém tenta pegar o rabo dela, ela dá um salto na cerca em direção à total liberdade. Naquele momento, ela revira os olhos, ela desmaia, ela vai caindo, e na verdade ela tinha levado um tiro na cabeça, sabe? Ela estava tendo um sonho delirante de liberdade, completamente atada, incapaz e impotente. Vocês vejam, né? É doloroso demais pensar que nós somos essa sociedade, né? Então, o Buda Shakyamuni, ele tem total clareza desses disparates todos, e a gente encontra no budismo essa possibilidade completa de transmutar essa nossa relação com os excessos de uma sociedade que, por conta de uma relação interdependente geral, né? Porque ricos têm os abatedouros, ricos têm as fazendas, e os pobres, como nós, a gente entra com consumo e com o dinheiro do dia a dia para comprar carne todo o tempo, sabe? Então nós estamos profundamente entrelaçados. O Buda viu isso. Ele só escolheu um lugar de onde surgir, sabe? Uma outra explicação, Noah, bem mais curtinha, é que ao escolher nascer como nobre e transformar o conceito de nobreza por dentro, purificar o conceito de nobreza, ele aponta para aquilo que é nobre dentro de cada um de nós, independente se nós nos vemos como pobres ou ricos, sabe? Existe uma nobreza que é muito maior, e eu acho que ele foi muito inteligente a fazer isso, vocês não acham? É, né? Então tem uma nobreza que é muito mais vasta e que a gente está sendo convidado a descerrar e reconhecer, né? Muito bem. Eu não sei se a Cleise gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta, ou se ela só está concordando, ou se ela só está indicando que não come carne. É só Alguma... indicando mesmo, Ale. Oi? Só indicando? Só- Isso. Maravilha. Muito bem. Pessoal, alguma coisa a mais? Eu pensei hoje em a gente ver um álbum de fotografias. O que que vocês acham? Topam? Vocês não estão acreditando nessa tutoria, né? Vocês vão fazer queixa para o Lama Padma Santen, né? Tô lascado, tô na casa dele. Se na próxima vez na próximo encontro, eu não tiver mais nessa paisagem aqui, ó, tá vendo a paisagem aqui, ó? É porque alguém fez queixa pro Lama e o Lama me tirou da casa dele. Aí, pronto. Vai pra rua, Alexandre. Eu vou lá pra Oicos, lá com o Manuel. Lá eu sei que eu tenho uma guarita boa lá, ó. Inclusive, pessoal, quero só dizer para vocês que eu vou fazer agora a aspiração. Todos estão convidados de uma forma ou de outra, tá? É para todo mundo aqui, sem exceção. A gente está com a aspiração de fazer uma caminhada com o Manuel e com a D. Aí eu estou colocando aqui em alto e bom tom, porque nós vamos fazer esse negócio acontecer esse ano ainda. A Lígia está afim, o Marco está aqui, ó. O Marco também se animou. A gente quer experimentar isso, fazer uma experiência com esse casal maravilhoso. Muito bem. Vamos fazer então aqui vamos dar uma espiadela aqui na nossa Chaves.
verdade, é esse aqui. Vocês vão ver que... Apareceu aí, galera? Vê aí, gente. Então, hoje a gente vai... Hoje a gente vai fazer isso, assim, que é olhar a linha do tempo do Buda Shakyamuni e ver umas fotinhos, tá? Isso aqui é a mesma arte que eu usei nas outras lâminas, que é para economizar, né, gente? Tempo. E também não está pronto ainda, mas eu já vou compartilhar com vocês. Então vamos para essa linha do tempo, né? Aqui é só para a gente, vou deixar com vocês como uma referência para pesquisa, quem tiver interesse em conhecer. Isso que eu estou passando para vocês é o, o roteiro do peregrino. Então, assim, aqui a gente tem a experiência da Priscila, que é aqui de onde eu estou, do Mendilá, e a Priscila, ela vai levar as pessoas para fazer grande parte desse roteiro, tá? Então, esse roteiro está aqui, ó, o nascimento do Buda. A gente está considerando essa data de 563 a.C., local é Lumbini. Todos esses lugares de peregrinação é o norte da Índia, tá? Norte e nordeste da Índia. Em 534, ele renuncia, né? E ele vai renunciar num lugar chamado Kapilavastu, que é o lugar de onde está o reino dele, né? E se diz que aos 29 anos ele vai renunciar à vida de luxo em busca da iluminação espiritual. E, né, Noah, ele vai, aos 29 anos, ele já experimentou toda a nobreza, ele vai espelhar isso, né? Ele vai viver toda a miséria possível, né? Ele sai do campo da pobreza e entra no campo da miséria absoluta, né? Ele vai experimentar, enfim, uma vida de renunciante como um asceta que se autoflagela de todas as formas possíveis. Em 528, depois de 6 anos, né? Ele vai se iluminar na região de Bodh Gaya, que é mais a nordeste da Índia. E aí essa árvore Bodhi aqui, que é como se fosse uma figueira, né? Ainda nesse mesmo ano da iluminação, ele se levanta, depois de 49 dias da iluminação, ele se levanta e ele vai para essa região aqui, Sarnath, que é onde a gente vê o símbolo da roda do Dharma com aqueles cervos, sabe? Eu não tenho elas aqui. É mais ou menos essa roda do Dharma aqui, tá vendo? Tem dois cervos, né? Eu não sei onde é que eles estão, mas enfim. Mas ele vai para Sarnath, na Índia. Em 525, então, primeiro giro da roda do Dharma, olha só, ele vai dar os ensinamentos sobre as 4 nobres verdades e nobre caminho óptimo. São aqui nesses dois conjuntos de ensinamentos, estão os 84 mil ensinamentos do Buda, sabe? 3 anos depois, ele vai vai promover o segundo giro da roda do Dharma, que é em Rajgir, na Índia. Esse local aqui eu não estive, mas em Rajgir eu estive uma vez. E é o lugar onde ele ensina o Prajnaparamita, que é o coração da abençoada Prajnaparamita, que é o ensinamento sobre a vacuidade. E essa experiência aqui, que é o segundo giro da roda do Dharma, vai ser utilizado como um caminho de transformação do próprio Dharma, né? Ele começa aqui como Hinayana, ou o caminho menor, e vai para o Mahayana, ou o caminho maior, né? O terceiro giro da roda do Dharma é em Sarasvati, ou Saravasti, que é na Índia, também no norte da Índia, às margens do rio Ganges, e é onde ele vai ensinar sobre a natureza da mente e a natureza da realidade, né? Então, é desse caminho Mahayana para o Tantrayana, ou seja, aqui está o budismo tibetano, no terceiro giro da roda do Dharma, sabe?
Então ele se assenta aqui, o pináculo, o ponto mais alto do budismo tibetano acontece aqui. Em 483, então, olha só, depois que ele gira 3 vezes, quando ele dá os ensinamentos completos nas 3 giros da roda do Dharma, ele vai passar uma vida inteira, 40 anos da sua vida ensinando o Dharma, sabe? Então, ahn, são 40 anos, ele morre com 80 anos, né? O Parinirvana. E esse lugar é Kushinagar, que é bem próximo do jardim onde a mãe dele concebeu ele. Ele vai num lugar muito pobre, viu, Noah? Para pegar o teu tema, né? Os discípulos dele perguntam: pô, por que tu está indo para Kushinagar, um lugar miserável? Já nem existe mais o teu reino lá. Foi destruído por Pazenad, Ajatasattu, o filho dele. Por que tu está indo para Kushinagar? E ele simplesmente diz que é lá que ele vai, enfim, passar para a eternidade. O parinirvana, no mesmo lugar, ou próximo do lugar onde nasce, ele funciona como uma estrutura arquetípica das mais antigas da humanidade, né? Que é traduzido por uma pessoa, um teórico ocidental chamado Joseph Campbell. Ele vai chamar como a jornada do herói, sabe? Começa em casa e termina em casa. A jornada do herói ele tem um ponto máximo e ele decai como a liberação é um acalmar completo no retorno para sua própria casa, sabe? Então, a gente tem isso, né? Como a gente vê hoje em dia, como eu tenho visto isso na minha prática profissional, nos meus círculos de amizade, familiares, as pessoas nascem numa casa e as pessoas voltam para essa casa, cada vez mais cedo também, né? Muitas vezes a gente está tendo uma informação assim, tão interessante que as pessoas nem saem de casa, né? A gente tem adolescentes ou filhos que têm 40, 50, 60 anos, estão na casa dos pais, sabe? Então, vejo muitas pessoas dizendo, agora não, agora eu vou cuidar dos meus pais. Eu estou voltando para esse lugar para cuidar, eu quero ficar perto deles, né? E a gente vê isso assim o tempo todo por todos os lados. Então, essa estrutura também da própria gramática, né? A estrutura semântica da humanidade, ela passa, as nossas semioses, elas passam por esse ciclo, né? De a estruturação das frases, né? Então, a estruturação dos textos tem um clímax, né? A contação de histórias tem um clímax e um desfecho, né? Sujeito, verbo e predicado, sujeito, verbo e complemento, né? Sujeito, verbo, que é ação e complemento. Então, é muito interessante. Parinirvana do Buda Shakyamuni, ele não reencarna, ele não se manifesta, né? Novamente. Aí, depois da morte depois do parinirvana, né, que é da iluminação do Buda na hora da morte, ele é feito o primeiro concílio budista em Rajigir, né? Lá do alto do Pico dos Abutres, os guias, eles apontam para esse lugar aqui, que é como se fosse uma caverna, que tem o nome dessa caverna. Então eles apontam assim, tipo uns 2 quilômetros, tem uma caverna onde o Mahakasyapa, que é um Brahmane, que recebeu o manto do Buda Shakyamuni em vida, né? O Mahakasyapa, ele lidera esse primeiro concílio, que é um concílio para rememorar os ensinamentos do Buda, reunir os ensinamentos, registrar os ensinamentos. 383 a.C., tem o segundo concílio budista, que vai resolver disputas, né, sobre a disciplina monástica. Então, aqui a gente tem um primeiro concílio budista que vai tratar dos sutras, ou seja, dos discursos do Buda. Nós temos um segundo concílio budista que vai tratar do Vinaya, que é o segundo sexto, né? A gente chama de Tripitaka. O primeiro Pitaka é o Sutta Pitaka, né? Aí tem o Vinaya Pitaka, que é
são os ensinamentos que o Buda foi dando e que a própria Sangha vai construindo para resolver disputas dentro das sangas. Então a gente vê assim que não é porque é sangue, porque é bom estar junto, etc., que não tem disputas. Tem muitos problemas dentro das sangas budistas, né? Muitos, muitos problemas. Mas o Buda encorajou a própria sanga a encontrar, por dentro dos sutras, os ensinamentos que dariam validade para a disciplina, para a contenção, para a resolução de conflitos. Então, o budismo ele não é só o caminho que leva para a iluminação, mas ele também é o caminho que leva para a contenção, para pacificação dentro do samsara. Então, ele também prevê acalmar o samsara. 250 a.C., já no período do Ashoka, né? Nós temos o terceiro concílio budista em Pataliputra, na Índia, tudo norte da Índia, né? E aí esse grande imperador Ashoka, né? Ele vai é, lida assim com muitas situações de distorção dos ensinamentos budistas. Então, ele se torna um grande financiador de mestres budistas que vão produzir interpretações filosóficas do pensamento do Buda, que é para garantir a fidelidade, a ortodoxia, né? Sim, então, esses ensinamentos ortodoxos, ensinamentos que são fiéis ao que o Buda fez. Então, muitas pessoas, muitos praticantes, professores e professoras, não consideram o terceiro concílio como sendo algo assim completamente válido, porque é como se fosse os professores e sobretudo professores que nem tiveram contato com alunos diretos do Buda Shakyamuni e que foram convidados e patrocinados, né? Então isso pega também para a história do budismo, que muitos deles foram patrocinados para produzir o que a gente chama do terceiro Pitaka, ou terceiro cesto de sistematização do pensamento do Buda, que é o Abhidharma Pitaka, tá? Então esse Abhidharma Pitaka, ele é muito maravilhoso, a gente tem todos os estudos filosóficos e psicológicos no Abhidharma, né? E ele tem, assim, um hermetismo, ele é hermético, a gente precisa ter muita vontade de estudar filosofia, muitas vezes para entender aquilo que o Buda traduziu nos sutras sob forma de metáforas, exemplos, né? Abordagens não teóricas, tá, gente? Então isso aqui é que fica como um registro para nós. Marco? No, em relação a isso que você falou desses momentos, eu te mandei aquela pergunta daquela biblioteca imensa, inclusive eu já tinha visto, mas a Cris, inclusive, ela até postou no story dela que só 5% foi transcrito, enfim, transcreveram. Aquilo é tudo do Buda ou é dos discípulos também? Como é que aquela quantidade como é que é isso? Uhum. O Buda Shakyamuni, os proferimentos do Buda Shakyamuni, o maior cesto é o Abhidharma, são interpretações. O maior conjunto de informações são as interpretações. Agora, o Buda Shakyamuni, no Majjhima Nikaya, ele dá mais de 5.000 ensinamentos. Só numa coleção de proferimentos. Então, é uma enormidade de sutras que a gente não consegue ler numa única vida, sabe? Então, eu não sei daquela biblioteca, mas se for uma biblioteca completa, a gente chama essa biblioteca de Kangyur. O Kangyur e o Tengyur. Esses dois cestos tibetanos contêm o Abhidharma de um lado e contém o Vinaya e o Sutra do outro. É o Tengyur, é o Sutra e o Vinaya, o Kangyur é o Abhidharma. Eu acho que uma biblioteca vasta como aquela deve ter todos os ensinamentos. Só que, com um detalhe, nem tudo foi traduzido ainda para o tibetano. E os ocidentais
Agora estão dizendo que vão, com a ajuda da inteligência artificial, vão traduzir a totalidade dos sutras e do Sutra e do Vinaya e do Abhidharma. Vocês acreditam nisso? Ocidentais, hein? Nós é que vamos. O que que a gente vai fazer com isso? A gente vai traduzir tudo com a ajuda da inteligência artificial e o robô é que vai ler, né? Porque a gente, ó, a gente não vai ler coisa nenhuma. É o robô que vai se iluminar. É o robô que vai se iluminar. Agora, se a Cris e o Marco quiserem fazer mais pesquisa sobre essa biblioteca, dizendo de onde que ela é, você aparece ali, talvez nos comentários, aí a gente consegue localizar mais informações, né? Pessoal, questões são 21, 108. 108 é um número mágico para nós, né? Alguma questão, gente? Alguma questão? Vamos para o nosso álbum de fotografias, então? Tem a Porque Isabela ali. semana. Oi, a Sandra, Eu acho que a Isabela levantou primeiro a mão. Isabela. Peraí. A minha pergunta é que você mostrou essa linha do tempo, né? Você vai mandar isso para nós, para o grupo? Mandar hoje. Sempre falo que eu vou mandar hoje, né? Nunca mando, mas eu vou mandar hoje porque acabou tudo agora. Vou mandar. Eu sempre falo, mas não mando, mas também não Uma fico preocupado. pergunta, né? Eu sempre esqueço o nome do Buda, do príncipe, né? Qual que é o nome do príncipe que se tornou Buda? Eu sempre esqueço isso. Alguém pode escrever aí? Siddhartha? Quem que sabe o nome do Buda, gente? Quem que sabe o nome do Buda Shakyamuni? O sábio dos Sáquias. Buda Shakyamuni é o desperto sábio dos Sáquias. Mas como é que é o nome dele? Obrigado. Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama. Príncipe Siddhartha Gautama. Eu acho que alguém perguntou se o corpo do Buda foi cremado. Ah, tá vendo que legal a gente tirar um tempinho para falar dessas curiosidades sobre o budismo, sobre a vida do Buda? A gente geralmente estuda o budismo um monte, mas não tira curiosidades, né? A gente não vê essas curiosidades. O Buda, ele foi cremado e o que sobrou das cinzas e dos ossos foi dividido em pedaços e entregue para diferentes príncipes da região norte da Índia. Tem um trecho, um pedaço dos ossos dele que foi para o Ceilão, para o Principado do Ceilão. E do Ceilão ele foi levado para a região da Indonésia. Então, em 2010, nós tivemos aqui em Florianópolis as relíquias do Buda. E essas relíquias do Buda, elas continham um pedaço do osso do Buda Shakyamuni, vocês acreditam? É uma delícia ver os ocidentais duvidando. Eu próprio duvidei imensamente assim. E que osso, o quê? Como se não bastasse, eles trouxeram os monges, né, tibetanos, eles trouxeram 12 estupas pequenas que ficou guardado o tempo todo dentro de um repositório. Quando foram desmontar aquele repositório, tinham 13 estupas. Eu não posso dizer mais nada. A única coisa de mais assim esquisito que eu próprio vi com os meus olhos foi no último dia da exposição das relíquias do Buda, que foi inclusive na rodoviária Rita Maria, né? Foi na parte superior da rodoviária. Eu estava vindo trazer
pegar um monge para levar para a rodoviária. Atravessando a ponte Colombo Sales, o dia estava chuvoso. Atravessando a ponte Colombo Sales, tinha um facho o céu estava aberto só em cima da rodoviária. Eu, não- a gente é que cria a nossa rede causal, né? Mas tinha um facho de luz, assim, um sol brilhante, prateado, só em cima da rodoviária. Tudo mais era chuva. Aí eu achei assim, que engraçado, etc e tal, né? Como eu estava na comissão que estava ajudando a montar, a gente teve que ir para. No tempo eu fazia parte do Centro de Cultura Tibetana, então a gente foi em escolta, levando as relíquias até a Universidade do Paraná, né? A UFPEL, a UFPAR, né? Não sei, a Universidade Federal do Paraná. E aí, O chegando, FPF. o FPR, chegando lá na universidade, continuava chovendo, e lá o único facho de luz era em cima da universidade. E aonde o Buda estava, as relíquias do Buda estavam sendo expostas. Aí eu pensei assim, não vou nem pensar. Eu pensei, não preciso nem pensar. Aí pronto. Aí eu percebi que é muito melhor a gente não precisar nem crer e nem descrer. Só experimenta aquilo e deixa a coisa rolar, tá bom, né? Muito bem. Que mais? Posso falar? Agora é você, Sandra. Eu não sei se Hum, eu respondi a questão da Isabela. Acabei enrolando. Foi, né? Marquinhos ia falar também, Marcolino? Vai lá, Sandra, por favor, querida. podia Acho que o explicar. Levi também quer falar depois. Por favor. Não, falando das estupas, aí eu lembro que eu fui ver. Acho que eu te conheci, quer dizer, a primeira vez que eu te vi foi lá no terminal Ah, Itamaria. Fui com a você Jo e tinha com o cabelo? Laércio lá. Tinha cabelo, né? Bem pouquinho, mas tinha. Mas o que eu ia falar é que você podia explicar que, o que são ah, ah, as rodas do Dharma, né? Como é que funciona? O que seria isso? Ele tem a primeira roda do Dharma, a segunda roda do Dharma. O que significa? É, é alguma coisa relacionada ao tempo ou aos ensinamentos? Uhum. O primeiro giro, é giro, né, da roda do Dharma. Entendi. O primeiro Uhum. giro da roda do Dharma é aquele período entre o primeiro e o segundo que o Buda só expôs os ensinamentos das quatro nobres verdades e nobre caminho óbvio. Hum, Só. Segundo giro da roda do Dharma, junto com as quatro nobres verdades, nobre caminho óctuplo, ele expõe os ensinamentos sobre o vazio, a vacuidade, Prajnaparamita. entendi, E o tempo entre o segundo e o terceiro é quando ele fala extensamente sobre a natureza búdica, Tathagata Garbha, natureza do Buda, que é indissociável da natureza da realidade. entendi, São três momentos de amadurecimento da sanga. É o tempo que levou, são 7 anos, né? É o tempo que levou para expor expor os ensinamentos completos. Cada giro levou 7 anos? Não, entre um e o outro, né? Entre o primeiro e o último. Entendi. Ainda foram 7. Tá bom, obrigada. E com relação ao às relíquias do Buda, o pessoal brigou demais, queriam fazer guerra ameaçaram fazer guerra. Os reis da época, os discípulos, os próprios discípulos, eles tiveram muita dificuldade lá assim, para depois da morte do Buda, depois do Parinirvana, os próprios discípulos tiveram muita dificuldade de se entender. O Ananda, que era o primo HD do Buda Shakyamuni, ficou muito chateado porque o Mahakasyapa, ele quis eliminar o Ananda do primeiro concílio. Ele quis mandar o Ananda pastar, sabe?
Então teve muito conflito a Sangha, até eles se organizarem, sabe? É assim. Acho que a Sandra falou, acho que não sei se o Jurandir tinha sugerido alguma coisa. O Jurandir quer falar algo, Jurandir? Só posso informar que essa feira, essa exposição aqui em Floripa, eu estive lá na rodoviária vendo. Ah, que interessante. Isso fazem, nem sei lá, mais de 20 anos, 15 anos, 14 anos agora. bastante tempo. Bastante tempo, é. Fui lá ver. Era isso. Hum, legal. Muito bem. Então, são 21h18. Vamos dar uma olhadinha no nosso álbum de fotografias. Álbum de fotografia, Budismo no século XX. Agora a gente vai apresentar um pouco desse álbum aqui e depois semana que vem, a gente apresenta o álbum do século XXI, que é para a gente conversar um pouquinho sobre cultura, política, só para atiçar, sabe? E a gente já começa a se preparar para a gente estudar. Aí a gente vai estudar mesmo, sabe? A gente vai passar de uma etapa da nossa tutoria para outra, fazer um estudo diferente. Já o estudo das quatro novas verdades. A primeira fotografia é essa aqui, a capa da Time, deixa eu ver quanto que é aqui, 20 de abril de 1959. Ou seja, deu na Time, né? Deu na Time que o Dalai Lama escapou, né? Ele vai escapar pelos Himalaias. Quem que traduz isso aqui para mim? Quem que sabe como é que expressão é essa? Rocket the Reds. Escape that rocket. Cadê a Noah? Noah? Pois Quem é, não sabe? sei, não conheço essa expressão, não. Depois quem souber, então a gente pergunta para a inteligência artificial. Então, Sua Santidade, por que que eu estou trazendo essa imagem aqui? Porque ela representa, no século XX, o encontro entre o Ocidente e o Oriente, sabe? O encontro dentro de uma estrutura midiática. O encontro já vinha acontecendo há muitos séculos, né? Vários séculos. Desde o período axial, a era axial, desde o próprio período do Buda Shakyamuni, já havia encontro entre aquilo que a gente chamava de Ocidente e Oriente, a própria vida, timeline do Buda Shakyamuni até o Império de Ashoka, ela se transcorre nessa relação entre as guerras médicas, depois as guerras púnicas, depois, enfim, o surgimento das democracias na Grécia, enfim, o surgimento do Império, o crescimento e fortalecimento do Império Romano, tudo naquele tempo ali, né? Se a gente considerar essa datação. Então, só que aqui, essa representação dessa capa da Time é que é a primeira vez que o Ocidente e o Oriente eles se encontram numa perspectiva de cultura de massa. Então, acho que o que define o século XX é a sociedade de massas, né? Cultura de massa. Então, imagina o assombro das pessoas de olharem a capa da sua revista semanal, né? Com uma figura exótica como essa, né? Um asiático, atrás um palácio que não se sabe o que é, um lugar, uma construção diferente, né? E alguém que se chama Dalai Lama. Então, é essa pessoa que nasce em 6 de julho de 35. Nesse dia 17 de março, ele decide, né, que ele é o líder espiritual e político do Tibete, tem 23 anos, então ele decide, junto com seu séquito, escapar, né? Se disfarça de soldado, esgueira-se por entre uma multidão em frente ao palácio que nunca mais veria. Ele sai à noite, né? Ele embarcou em uma perigosa jornada rumo ao asilo, cruzando o Himalaia a pé, com uma comitiva de soldados e membros do gabinete. Eles viajavam apenas à noite para evitar serem detectados pelos sentinelas chinesas. Posteriormente, circularam rumores entre os tibetanos de que o Dalai Lama tinha sido protegido dos aviões vermelhos da China
pela neblina e pelas nuvens baixas, evocadas pelas orações dos homens santos budistas. De acordo com a reportagem da capa da Time de 1959 sobre a fuga. Mas até ele aparecer na Índia, 2 semanas depois de decolar, pessoas em todo o mundo temiam que ele tivesse sido morto, segundo a BBC. Aqui não é decolar, né? Aqui é sair em caminhada, né? Então aqui a gente tem o Dalai Lama do Tibete, que é na era moderna, na era que a gente diz assim, do final da Idade Média até os dias atuais, o Tibete, que fica hoje dentro da China, né, considerado uma região da China, o Tibete é o detentor exclusivo dos ensinamentos do Buda, é o último detentor exclusivo dos ensinamentos do Buda, juntamente com outras culturas, né? Mas é a mais forte tradição a proteger e a desenvolver o budismo tibetano e é aquela que mais melhor se associa à cultura de massas do Ocidente. Aqui nesse tempo, o Zen, o budismo shintoísta, chinês e japonês, já estava chegando no Ocidente, mas eles nunca tiveram expressão como os tibetanos. Aqui o Dalaizinho, tá vendo? Que bonitinho, né? Aqui o Dalai Lama com representantes generais, né, do chineses vindo visitá-lo. São visitas antes da invasão chinesa de 59. Eles já estão trazendo bandeiras da China, tá vendo? A situação está tensa, Dalai Lama não está confortável, enfim, aparece no filme Kundun, tem um filme chamado Kundun, aparece essa cena aqui e como que o Dalai Lama é atendido, né? Ele é como se fosse um jovenzinho ainda. Aqui, antes da invasão, o Dalai Lama é convidado pelo Mao Tse-tung para visitar o Beijing, né? Pequim, e é um encontro muito amistoso. O Dalai Lama tem uma experiência assim que ele considera muito favorável, e é nesse momento que, como Avalokitesvara, né? Ele vai acolher o comunismo chinês. Ele diz que se ele tivesse oportunidade, ele teria se tornado socialista ou marxista, né? Então, é nesse momento que ele diz que ele é muito simpático a Karl Marx e ao socialismo, né? Num esforço assim para tentar conter a invasão chinesa. Não deu, houve a invasão, e aqui a gente tem a travessia. Aqui o Dalai Lama já está chegando na Índia, né? Mas aqui já é uma paisagem muito próxima dos contrafortes himalaicos, né? Então aqui ele faz uma jornada, né? De 2 semanas. Não sei se é 2 semanas, são só 2 semanas. Mas ele faz uma longa jornada pelos Himalaias. Aqui a chegada dele na Índia. Aqui o trajeto dele por cavalo, né? Que é um pônei, uns burrinhos assim. Ele vai passando por muitos lugares. E quando ele chega em Tezpur, ele vai de trem até a capital da Índia, né? Onde ele é recebido pelo próprio primeiro-ministro indiano. Aqui é o Palácio Potala, de onde ele fugiu à noite, né? Estava sob ameaça de ser explodido e ser invadido, não foi porque ele fugiu. E aqui é a mãezinha dele, mamãe e o cachorrinho dele, ó. Tem um cachorrinho e aqui é a mamãezinha dele, tá? Então aqui é só para a gente fazer ter a nossa compreensão da importância da cultura tibetana para o Ocidente, para a massificação do budismo no Ocidente. O budismo, quando chega no Ocidente, o budismo tibetano, quando chega no Ocidente, a partir dessa imagem do Dalai Lama na década de 60, ele já chega com essa capacidade de fortalecer irmanadamente o budismo junto com os zen budistas que já estavam aqui. Aqui é a capa da Times, eu não sei de que data que é, 2004, né? E aqui dentro está um dos 60 heróis da Ásia, que é uma edição regular, anual, da Times sobre heróis asiáticos, como se fosse um esforço de criar dentro da cultura americana
uma maior tolerância em relação aos asiáticos, né? Então aqui tem o próprio Dalai Lama, o Gandhi, e o primeiro-ministro, o Nehru, né? Muhammad Ali, a Madre Teresa, várias, Deng Xiaoping, que é o presidente que substituiu Mao Tse-tung, tá vendo? São todos vistos como heróis pela política externa norte-americana. Mas aqui dentro tem o Thich Nhat Hanh, não foi citado aqui, tem o Thich Nhat Hanh, que é um monge zen vietnamita, que nasceu em 26 e morreu agora, 2 anos atrás. Então aqui eu estou trazendo para vocês essa outra face do budismo, que é, em junho de 66, o Thich Nhat Hanh e o Dr. Martin Luther King se encontraram em Chicago, nos Estados Unidos, pela primeira vez. O Thich Nhat Hanh descreve esse encontro. Tivemos uma discussão sobre paz, liberdade e comunidade. E concordamos que sem uma comunidade não podemos ir muito longe. Então, aqui a marca do budismo no Ocidente como a necessidade de fortalecer o budismo como sangha, como comunidade. É o que cairia bem no Ocidente. E não como rei, o budismo como sendo representado por um monarca, um Dalai Lama, um mestre principal. Então, o que fez o Thich Nhat Hanh? Ele logo sacou isso, sabe? Então, ele se associa ao Martin Luther King. Como resultado dessa união, começou a se manifestar contra a Guerra do Vietnã, Dr. King, né? Embora seus amigos e conselheiros mais próximos o incentivassem a não fazê-lo. Eles temiam pela sua segurança e estavam preocupados com a oposição à guerra, que a oposição à guerra diluísse os seus esforços para fazer avançar os movimentos dos direitos civis. Dr. King percebeu que fazia parte do movimento dos direitos civis, que fazia parte, né? Falar contra a guerra e apoiar o movimento pela paz nos Estados Unidos. Dr. King nomeou o Thich Nhat Hanh para o Prêmio Nobel da Paz em 25 de janeiro de 67. Ou seja, Martin Luther King, ele é aquele que faz uma carta direto para a comissão, né, de indicação do Prêmio Nobel, indicando o Thich Nhat Hanh para o Prêmio Nobel, né? Só que ele não ganhou, não teve o Prêmio Nobel naquele ano. Foi um ano conturbado, né? O Martin Luther King, ele morre em 68, assassinado, né? Então tá aqui os dois, lá bonitinhos, né? Passando a mensagem dos direitos civis e um ensinando a importância da justiça social, dos direitos civis, tão importantes para um lugar destruído como o Vietnã, e esse mestre poderoso ensinando a não violência, né? Satyagraha, a não violência e a compaixão profunda, né? Pelos agressores para o Martin Luther King. É uma foto extraordinária, histórica, porque mostra o encontro da Ásia com o Ocidente a partir de um outro princípio da nobreza, sabe? Então, aqui é como se os negros fossem vistos como pobres, os miseráveis, a raça inferior. Então, essa foto, ela mostra como que o budismo, ele produz nobreza de dentro, independente do lugar racial, da raça, do epitélio que a pessoa, ou da cultura da pessoa, né? É a junção do Ocidente com o Oriente. Então, é muito significativo. E cabe à nossa capacidade discriminativa, o Buda Amitabha que nós temos na nossa mente, escolher qual é a foto que representa a união entre o Ocidente e o Oriente, sabe? É assim. Aqui está ele novinho, ó, cuticute, né? Aqui eu não sei por que foi lá para baixo, tudo bem? Aqui é o encontro dos dois fofinhos, ó, do Dalai Lama com Thich Nhat Hanh. Aqui ele, um jovem. E aqui uma das últimas fotos dele, antes do Parinirvana, né? Então, os alunos de Plum Village visitando ele. Ele foi proibido de visitar Vietnã, como o Dalai Lama é proibido de visitar o Tibete, né? De voltar para o Tibete. Mas ele teve esse indulto no final de vida, e ele fez o Parinirvana na comunidade dele. Então, ele volta para casa. Ele consegue completar a jornada do herói. E o Dalai Lama tem essa questão. Será que o Dalai Lama vai conseguir completar a jornada do herói? Aí, como o Zen não fala de
O Zen não toca na ideia de transmigração ou de manifestação, reencarnação. Mas no budismo tibetano tem. Então, o Dalai Lama não está preocupado se ele morrer no exílio, né? Se ele fizer o parinirvana no exílio, porque ele escolhe onde renascer, né? Então, ele pode voltar para casa na próxima vida. Aqui a gente tem um Shunryu Suzuki, que eu não vou ler agora, que a gente já terminou, mas vai ficar para vocês, que é esse mestre que produz o encontro do Zen com o Tibete e com os hippies, com os intelectuais, com a esquerda, com a nova guarda, enfim, com os beatniks. Então, o Shuri Suzuki, o Shogyan Trungpa são esses mestres que vão encontrar os hippies, os beatniks, os bubos, enfim, os intelectuais, e eles vão desenvolver a filosofia, o pensamento budista num formato de psicologia. Isso é o que é mais interessante, né? Sobretudo, Shogyan Trungpa vai falar de Dharma com linguagem psicológica, que agrada muito, que agrada muito. Aqui é a esposa do Shuri Suzuki dando um tapa no marido, né? Isso, então, mostrar a leveza do Dharma, né? Ele é japonês, e aquele novinho, né? Bem novinho. Aquele assim, folgadinho. Ele era pequenininho, baixinho. E aqui o Shogyan Trungpa. O Suzuki Roshi, eles tinham uma adoração um pelo outro, né? E aí tá aqui o Shogyan Trungpa. Shogyan Trungpa, ele é a manifestação do mestre errante. Então, o grande, grande mestre, né? Poderosíssimo, mas ele aparece como mestre errante, né? Então ele vai fazer coisas como isso aqui, ó. Ele vai levantar o dedo do meio, né? Por exemplo. Aí ele vai fumar, ele vai beber, ele vai ter muitas mulheres, que é a esposa dele, no caso, né? Mas é uma delas. Então ele vai se comunicar diretamente com esse mundo errante, sabe? Então, aí ele vai se encontrar com todos os chai, né? Todos os místicos. Aqui está o Baba Ramdas, né? Então ele escuta todo mundo, ele faz todo mundo se sentir importante, sabe? Então tá aqui o Baba Ramdas e ele fazia assim, todo mundo se sentia amigo, né? Aqui tá ele bem doidão, assim, tipo novinho, passando uma mensagem, né? Esquisitinho, diferente, coisa e tal. E aqui, uma das últimas dele, né, nos anos 80, ele criou um exército, porque ele tinha muitos alunos que reclamavam da falta de disciplina, que ele era muito liberal, que ele era muito, sei lá, muito avesso à disciplina, né? Aí ele viu que era uma necessidade dentro da sanga dele, que tivesse ordem, etc e tal. E ele cria isso aqui, ele cria uma infantaria e uma cavalaria, vocês acreditam? Então tinha um dia do ano que ele passava, que ele tinha ele chegou a criar uma seção inteira de um exército de praticantes budistas fardados. Então, a galera brincava de farda, aí ele passava em revista. Isso tudo está no documentário dele, né? Crazy Widows. E aqui eu coloquei essa última foto aqui só para a gente ver quem que ele temia de verdade. Aqui está o Yangon Kongtu, né? Kongtru, os Kongtrus, né? A linhagem dos Kongtrus. E aqui está o 16º Karmapa. Esse aqui é o mestre dos mestres. Então, Trungpa ele tinha muita deferência. Na frente, junto com o 16º Karmapa, ele era o aluno mais disciplinado, sabe? Não sei por que que eu levantei a mão, mas aqui, né? Tá bom, gente? Só para a gente encerrar um ciclo de encontros, que é o ciclo das curiosidades. A gente está fechando, como sempre, entre 10 minutos passados. Alguém tem algum comentário? Alguém gostaria de conversar um pouquinho? Vale a pena a gente trazer de vez em quando uma, um álbum de fotografias? Vocês gostam do álbum de fotografias ou é nada a Eu ver? adorei esse álbum visual. E as É, informações também estão trazidas, as fotos estão escolhidas.
Tá muito massa esse álbum aí. É um álbum, de vez em quando é bom, né? Semana que vem eu vou trazer mais um albim, então, do budismo no século XXI, que vai deixar o Trumpa no chinelo, né? E, e vai nos alegrar ao mesmo tempo, vai nos divertir, mas a gente vai começar a entrar nos nossos estudos, tá? Aí a gente vai ter texto, a gente vou liberar um textinho para nós, a gente vai estudar, Não e sei aí vai por quê, mas eu me começar. identifiquei com o Trump. Tu te identificou com o Trumpa? Ih, tá bom. Imagina, o professor que escreveu Para Além do Materialismo Espiritual, né? Sorria para o Medo, né? Quem escreveu Sorria para o Medo, Para Além do Materialismo Espiritual, caramba, quem se identifica com ele tá bem demais. Isso aí mesmo, Marquito. Pessoal, quem mais? Alguém gostaria de. Ó, quem tá coçando o olho ali é porque, ó, quando abrir o olho depois da coçada no olho é porque vai enxergar diferente. Ixi, enxergou diferente. Manuel tá enxergando diferente agora. Eu só vou fazer a dedicação, ninguém, se alguém quiser conversar, estou por aqui. Senão a gente vai se virar. Tá bom, gente? Tarcísio, não sei se o Tarcísio quer então uma dedicação curta. Desejo auspicioso de Truxa Rinpoche, que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo, que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Última oração. Prece para que a tradição do Grupo Padmasambhava floresça, uma vez em português e uma em tibetano, que a grande tradição da Abade Shantirakshita do mestre Padmasambhava e do rei Trisong Detsen possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, segurando assim o sublime bem-estar através dos três templos. Ken Lok Cho Sun Ring Lu Che Zalim Sa Sun Cha Pa Pel Ro Ju Jo Sun Nam Padam Hidraldo Sun Gelestou. Pessoal, ó, um beijo no coração de vocês. Carinho imenso e até a próxima semana.